Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para Salmos, capítulo 103, Salmo 103. Iremos ler os versículos 8 até o versículo 18. Salmo 103, versículos 8 a 18. Se você puder se colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Salmo 103, versos 8 a 18. Nós iremos falar nesta manhã sobre os benefícios da misericórdia. Os benefícios da misericórdia. A palavra de Deus diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre retará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, nós desejamos neste momento ouvir, ó Pai, da voz do Senhor. Desejamos, ó Pai, sair daqui edificados. Então, por favor, fale conosco e usa a minha vida, ó Pai, como um instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Os benefícios da misericórdia. A própria palavra de Deus nos dá o significado da palavra misericórdia. E o versículo 10 do Salmo 103 que nós lemos, diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então isso quer dizer que nós merecíamos ser condenados, mas Deus nos absolveu. Merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o céu. Não merecemos perdão, mas Ele nos perdoa todos os dias e dá uma nova chance. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Trazendo para a realidade humana, nós vivemos num tempo onde a impiedade reina. Cada um por si e todos por ninguém. Esta é a realidade da vida hoje. A palavra de ordem que dita o ritmo da vida é o eu. A individualidade nos distancia do próximo e nos torna cada vez mais solitários. Esta é a vida que nós temos vivido hoje. Agora, quando nós recebemos Jesus, a nossa visão de mundo, ela muda. E ela precisa mudar. A lógica de vida do reino de Deus nos impulsiona para fora de nós mesmos, a fim de sermos amados por Deus e também para amar o nosso próximo. Esta é a nossa vida depois que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Isso quer dizer que o eu já não é tão importante assim, mas Deus é em primeiro lugar e o nosso próximo. Mateus capítulo 5, versículo 7,
diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui Jesus, ele aponta a atitude de ser misericordioso como sendo um acesso para a entrada da felicidade. Então o misericordioso, ele é bem-aventurado, e ele vai alcançar tal misericórdia. E isso é tão real que a pessoa que tem o dom da misericórdia, ele não tem como objetivo contemplar o erro das pessoas, mas sim a necessidade delas. O misericordioso, ele age desta forma. E quando são levadas a ajudar, a satisfação e a alegria reinam em seu coração. A misericórdia de Deus, ela nos traz benefícios que nós precisamos lembrar sempre. E com isso, agradecer a Deus em todos os momentos. Será que você já agradeceu a Deus hoje pela misericórdia dele? Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Ou será que você já orou a Deus hoje? Senhor, tem misericórdia de mim? Será que você já orou a Deus desta forma? Nós iremos ver nesta manhã alguns destes benefícios que a misericórdia de Deus nos proporciona e que precisam estar em nossa mente e coração todos os dias. Em primeiro lugar, a misericórdia nos garante diante de Deus. O Salmo, versículo 3 e 4 do Salmo 103 que nós lemos, diz que Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Depois que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, as chances do homem se reconciliar com Deus foram de 0%. Não existia chances para o homem se reconciliar com Deus. Naquele momento, houve uma separação eterna, levando o ser humano à mesma situação que Lúcifer, que é de passar toda a eternidade no lago de fogo. Se os planos de Deus parassem por ali, não existiria esperança para a raça humana. Mas a misericórdia nos alcançou e passamos a ter oportunidade de reconciliação com Deus. E esta oportunidade veio através de Jesus Cristo, seu único Filho, que se fez carne e habitou entre nós, para morrer de uma forma humilhante por causa dos nossos pecados. Feito isso, a misericórdia demonstrada nos deu garantia diante de Deus para todo sempre. Aqui está a misericórdia de Deus que nos garante diante dele. Dentre as muitas histórias que se conhece a respeito de Napoleão, existe uma que ela é realmente impressionante. Um jovem oficial do exército imperial, ele tinha sido condenado à morte. A mãe do soldado, derramando lágrimas aos pés do imperador, suplicou o perdão para o filho. Napoleão, de pronto, ele recusou, alegando tratar-se de um reincidente, razão pela qual a justiça exigiria a morte do réu. Então, desesperada, a mãe, argumentando, disse-lhe: eu não peço justiça para o meu filho, majestade. Eu peço misericórdia, Senhor, misericórdia. E replicou então o monarca: ele não merece misericórdia. Ela, porém, insistiu dizendo: eu sei, Senhor, se ele a merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. Tocando-lhe então o coração daquele monarca, ele parou para pensar nesta verdade. E Napoleão respondeu: eu farei misericórdia. Então, se formos pensar no que realmente somos, chegaremos à conclusão de que não passamos de pó, como a palavra de Deus nos diz. E com isso nós não temos valor e nem direito de escolha. Mas a grande bênção é que Deus também nos conhece. E veja o que diz o Salmo 103, versículos 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Lembra-se de que somos pó. O olhar misericordioso do Senhor
nos poupa de muita dor e tristeza. Se você pensa que você está sofrendo e tendo dores agora, ai se não fosse a misericórdia de Deus. E nos coloca em sua presença, o mais maravilhoso de tudo. E como pessoas pecadoras que somos, nós não podemos abrir mão da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Se você ainda não recebeu desta misericórdia de Deus, que se chama Jesus Cristo, então hoje é o dia, aqui é o lugar, este é o momento de humilhar-se e reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão de Deus, para você alcançar dessa misericórdia. Será que você tem certeza que já recebeu dessa misericórdia? Será que você tem certeza de que você já está na presença de Deus nesse exato momento? Você precisa dessa misericórdia, que vem da parte de Deus, através de Jesus Cristo. A obra de Cristo consumada na cruz, satisfez plenamente a justiça de Deus. Ora, todo aquele que aceitá-la, receberá misericórdia e perdão. E lá em 1 Coríntios 6,2 diz, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Só assim estará garantido diante de Deus para toda a eternidade. Então a misericórdia de Deus nos garante diante dele. A misericórdia de Deus nos coloca na presença de Deus. Então nós precisamos desta misericórdia. Precisamos clamar por esta misericórdia. Precisamos receber desta misericórdia que vem através de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, se Deus o Pai é misericordioso para conosco, nós podemos trazer uma lição para nós hoje. Quem somos nós para não termos misericórdia do nosso próximo? Quem somos nós nos colocando numa posição de juízes diante das pessoas, sendo que nós temos que nos colocar na mesma posição que elas? Porque nós também estamos fadados à mesma posição que elas. Nós também estamos sujeitos a cair na mesma situação que as pessoas que nós temos do nosso lado. Misericórdia nos coloca, nos garante na presença de Deus. Misericórdia precisa habitar no nosso ser, no nosso coração, todos os dias. Precisamos clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim e, Senhor, ajude-me a ser misericordioso, porque é a posição de Deus para com as nossas vidas. Em segundo lugar, outro benefício que nós recebemos através da misericórdia de Deus, é que ela nos livra do que nós merecemos. O Salmo 103, versículo 10 diz, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então este versículo nos leva a refletir que se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, certamente nós não estaríamos aqui nesta manhã. Certamente. Fazendo uma alta análise de quem somos e do que nós temos feito, a única expressão que nós usaremos para com Deus é, Senhor, tem misericórdia de mim. Esta é a expressão que nós vamos usar para com Deus. E existem pecados que ainda não foram abandonados. E talvez seja o orgulho, talvez seja a ira, a vaidade, a mentira, a prostituição, o mau relacionamento com a família ou o mau relacionamento com outras pessoas. Por causa destes e outros pecados, merecemos correção severa. Mas a misericórdia de Deus nos livra do que nós merecemos. Onde Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender e abandonar tais práticas. Então, quando nos arrependemos, o versículo 12 nos garante o seguinte: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Oriente e o Ocidente, eles nunca podem se encontrar. E este é um retrato simbólico do perdão de Deus. Ao perdoar-nos, Ele nos separa de nossos pecados e não se lembra mais deles. Nós não precisamos preocupar-nos, porque para Deus, pecado perdoado é pecado esquecido. Para Deus é assim. Agora, se eu não pedir perdão, como que Ele vai me perdoar e como que Ele vai esquecer? Eu vou estar carregando aquilo para mim, eu vou estar assumindo a responsabilidade de pecador não perdoado. Sendo que Deus, através da sua misericórdia, Ele perdoa. Nós temos a tendência de trazer o passado à tona,
Mas saiba de uma coisa, Deus limpou o nosso registro. Limpou o nosso registro. Se você usa e-mail, não é? Você tem lá na sua caixa de entrada, você pode deletar os seus registros, não pode? A mesma coisa quando nós pedimos perdão para Deus. Pedimos perdão, Deus vai lá e deleta. Nos arrependemos, Deus vai lá e deleta. E não se lembra mais. Essa é a misericórdia de Deus, que nos coloca na presença dEle, nos garante diante dEle e faz com que não merecemos, não tenhamos, não é, aquilo que nós realmente merecemos. Se estivermos dispostos a seguir a Deus, nós devemos seguir o modelo de seu perdão. E nós podemos tomar como exemplo que ao perdoarmos alguém, devemos esquecer o mal que a pessoa nos causou. Aí você pode falar assim, pastor, é impossível. Não é não. Para Deus não é impossível. Se você realmente está procurando seguir o modelo de Deus, o modelo de perdão de Deus, nós podemos esquecer sim. Caso contrário, nós não teremos perdão de verdade. Não teremos perdoado de verdade. Nós precisamos entender que as oportunidades que Deus nos dá precisa ser usufruída enquanto é tempo. Porque chegará um momento em que, ao invés de misericórdia, quem irá prevalecer será o juízo. E o juízo de Deus só irá prevalecer quando a nossa vida estiver sendo dominada pelo pecado. Só que a misericórdia de Deus entra, não é? Aí Deus irá nos repreender, porque Ele nos ama, como diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus não nos repreende por apreciar o nosso sofrimento, não. Mas por estar profundamente preocupado com o nosso desenvolvimento. Ele sabe que para nos tornarmos moralmente fortes e bons, devemos aprender a diferença entre certo e errado. E sua disciplina amorosa e cheia de misericórdia nos proporciona esse discernimento entre o certo e o errado. O que nós não podemos esquecer é que em todos os momentos, Deus tem nos dado oportunidades para o arrependimento. Com isso, a misericórdia de Deus se torna visivelmente clara. Ele nos dá a oportunidade e nós percebemos. E o resultado de um coração quebrantado e arrependido virá com o livramento daquilo que nós merecemos. E existem atitudes que o mínimo que merecíamos era de passar uma grande vergonha. Mas, mesmo assim, Deus nos poupa destas vergonhas. Talvez se você fizer, analisando a sua vida agora, você vai chegar à conclusão de que, nossa, se alguém souber, se alguém descobrir, vai ser muito vergonhoso. Mas não precisa disso. Não precisamos passar vergonha. Deus está nos poupando até agora. Então não precisamos continuar no erro para experimentar desta vergonha, ou de algo pior. Porque Deus, através do seu amor, Ele pode sim nos repreender de uma forma mais severa. Ele pode. Mas até o presente momento, Ele está agindo de misericórdia. De misericórdia. Se quisermos agradar o coração de Deus, basta termos um coração quebrantado e arrependido. E o resultado de um coração quebrantado e arrependido virá com o livramento daquilo que nós merecemos. Tudo isso é a misericórdia de Deus sendo revelada a cada um de nós. Pensar no que merecemos é chegar à conclusão de que não merecemos nada de bom, mas sim repreensão e castigo. E nós podemos agradecer a Deus então, porque a misericórdia dele nos livra daquilo que nós tanto merecemos. Mas para usufruirmos desta misericórdia, precisamos lutar todos os dias para ter uma vida perto de Deus e longe do pecado. Uma vida perto de Deus e longe do pecado. Quanto tempo nós estamos procurando estar na presença de Deus? Através de leitura bíblica, através de oração. Quanto tempo nós estamos dispondo para este fim? Que irá muito nos abençoar. Quanto tempo?
Parece que, de tanto falar, né, e a Bíblia é clara em dizer isso, mas de tanto falar, endurece o quê? A cerviz, não é? Não tem crédito mais. Desde quando eu conheço o Templo Batista Maranata, sempre foi enfatizado a questão de orar e ler a palavra de Deus. Sempre, sempre e sempre. Diante deste comunicado, muitos estão se tornando arredios, não dando ouvidos ao que está sendo dito. Não estão percebendo o valor de orar e de ler a Bíblia. Isso é muito sério. Nós não vamos alcançar misericórdia se não estivermos muito perto de Deus. Não vamos conseguir abandonar o pecado se não estivermos muito perto de Deus. Então, por favor, o mínimo que cada cristão deve fazer todos os dias é ter um tempo com Deus através da oração e da leitura bíblica. Vimos então que a misericórdia nos garante diante de Deus, nos livra do que nós merecemos. E em último lugar, a misericórdia de Deus nos leva a cumprir com os mandamentos. O versículo 17 e 18 do Salmo 103 diz: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Às vezes nós passamos por momentos em que não entendemos o porquê de tanto sofrimento. E chegamos até a pensar que Deus não tem tido nenhuma misericórdia de nós. Mas não paramos para pensar no tipo de filhos que nós temos sido. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem, que guardam a sua aliança e que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Se não estamos agindo assim, como que nós podemos querer que Deus tenha misericórdia de nós? Como vimos, existem algumas condições, e estas condições nos levam a nos interessar pela palavra de Deus, e ao principal de tudo, que é cumpri-la para o nosso próprio bem. Se não temos dado valor à palavra de Deus, logo iremos nos esquecer da sua misericórdia. E sem a misericórdia de Deus não temos condições de viver, e ai de nós se não fosse essa misericórdia infinita. Lá em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm o quê? Não tem fim. Não tem fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso é maravilhoso, irmãos. E através da Bíblia nós recebemos instruções de que o incansável amor do Senhor e sua misericórdia são maiores do que qualquer pecado. E Ele promete perdoar-nos. Ele promete. Frequentemente nós vemos Deus como um juiz e um legislador. Ignoramos a sua compaixão e preocupação para conosco. E quando Deus examina a nossa vida, Ele sabe da nossa condição humana. Só que a nossa fraqueza nunca deve ser usada como uma justificativa para o pecado. Ah, Senhor, mas eu sou fraco mesmo. Ah, Senhor, a tua palavra diz que, não é? A minha carne é fraca. Mas não é uma condição para ficar pecando. Por este motivo, é que nós precisamos praticar o que a palavra de Deus diz no Salmo 119, 11, não é? Escondendo-a no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Isso deveria inspirar-nos, olha só, isso deveria inspirar-nos a memorizar as Escrituras e colocá-la em prática em nossa vida, fazendo dela um guia vital para tudo que nós fazemos.
Se a palavra de Deus, se eu esconder ela no meu coração, eu não vou pecar contra Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus, vamos decorar a palavra de Deus, vamos memorizar a palavra de Deus. Porque olha só, diante do nosso dia a dia, vão surgir momentos em que, se eu tenho a palavra de Deus memorizada na minha mente, ela vai prevalecer. Diante de pecados, diante de situações obscuras, se eu tenho a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, ela vai prevalecer. E vai me ajudar a vencer. Porque Deus, ele é longânimo. Deus é misericordioso. Isso deveria, então, fazer parte das nossas vidas todos os dias. E as instruções que nós temos através da Bíblia é uma forma de Deus mostrar para nós a sua grande e infinita misericórdia. E Ele escreveu e deixou registrado para que nós possamos pesquisar a qualquer momento. Nós temos livre acesso e com isso ter uma direção para a nossa vida, uma solução para os nossos problemas e uma esperança para o nosso futuro. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual que é a lei perfeita da liberdade? É o telion de Deus, é a palavra de Deus. Essa é a lei perfeita da liberdade. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então a nossa maior alegria hoje é que nós somos livres para obedecer a Deus. Já pensou nisso? Nós somos livres para obedecer a Deus, e isso é a misericórdia da parte dEle. A conclusão que nós chegamos é que nós precisamos da misericórdia de Deus. Sem ela, não teríamos nenhuma chance de ir para o céu. Não teríamos nenhum livramento daquilo que realmente merecemos. Não teríamos nenhum acesso aos escritos sagrados, que era algo bem presente. Não teríamos a oportunidade de estar aqui nesta manhã, se não fosse a misericórdia de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus pela sua misericórdia e pedir que Ele nos ajude a ser praticante da misericórdia para com o nosso próximo, para sermos verdadeiramente felizes. Será que você pode dizer: pastor, eu tenho o dom da misericórdia? Através de atitudes, você vai chegar a esta conclusão. Através de reações, você vai chegar à conclusão de que se você tem o dom da misericórdia ou não. Deus, Ele é misericordioso para conosco. Muito, muito. E nós precisamos ser misericordiosos para com o nosso próximo. E encerrando com Mateus capítulo 5, versículo 7, que nós já lemos, diz que felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só vamos conseguir se formos misericordiosos. Feche seus olhos, pastor Rômulo, vem.